Todos nós sabemos que na antiguidade os humanos viviam muitos anos. No entanto, há mais só que a idade nos primeiros capítulos de Gênesis. Segundo a Bíblia, os humanos viviam quase 1 milênio, indicando que a alimentação, fatores ambientais e variações genéticas desempenharam um papel importante na determinação do tamanho e da expectativa de vida de homens e animais antes do dilúvio. Segundo os apócrifos, como a caverna dos tesouros de Adão e Eva, e o historiador judeu Flávio Joséfo, os alimentos antes do dilúvio exerceram grande impacto sobre a expectativa de vida dos humanos. A alta longevidade, ou melhor, o tempo de governo, também é mencionada na lista de reis sumérios, onde os reis da Suméria governavam por milhares de anos. Também é mencionada no épico de Atrasasis, Utnapishtim e na epopeia de Gilgamesh. Nas eras do homem, do poeta Hesíodo, durante a era inicial da história humana, a Era do Ouro, os humanos viviam centenas de anos. Além disso, os humanos têm uma das, se não a maior, resistência e estamina dentre todas as criaturas da Terra. Podemos percorrer longas distâncias por dias, ficar dias sem comer, trabalhar por horas e talvez dias, etc. A Bíblia de fato afirma que Deus deu à humanidade domínio sobre a terra. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os répteis que se movem pela terra. Para o homem dominar sobre toda a terra, faria sentido ele ter alta resistência para exercer domínio. Os humanos possuem capacidades de resistência notáveis. Nosso bipedalismo, mecanismo único de transpiração e marcha eficiente, nos tornam excepcionalmente bons em viagens de longa distância e caça persistente, superando em muitos outros mamíferos. Isso é frequentemente citado como um fator-chave para o nosso sucesso ancestral na caça e nas guerras. De uma perspectiva bíblica, pode-se certamente argumentar que essas características biológicas, alta resistência e vigor, foram divinamente dotadas ou tiveram permissão para se desenvolver precisamente porque permitiriam aos humanos cumprir o mandato de domínio. Para governar ou subjugar a terra, Gênesis 1h28 também usa o termo submeter, seria necessária a capacidade de percorrer grandes distâncias, caçar com eficiência, cultivar a terra e superar os desafios ambientais, todas tarefas grandemente auxiliadas pela resistência. Se Deus pretendia que os humanos se espalhassem e governassem a terra, equipá-los com características como alta resistência seria um fator facilitador lógico. Agora que já falamos da resistência e da longevidade, vamos falar da força. Historicamente, os homens antigos eram mais fortes que hoje. Isso se deve ao fato de que a busca por recursos era muito mais difícil. Por exemplo, os neandertais eram 2 vezes mais fortes que os humanos modernos. Os Cro-Magnons possuíam um corpo mais pesado e sólido, com musculatura forte, sugerindo que eram capazes de atividades fisicamente mais exigentes. Os denisovanos, que tinham crânios maiores, provavelmente eram mais fortes também. Os antigos gregos eram um dos povos mais atléticos que houveram. Eles se importavam muito com um físico forte e saudável. Por exemplo, Sócrates, certa vez ele disse: nenhum cidadão tem o direito de ser amador em matéria de treinamento físico. Que vergonha é para um homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força das quais seu corpo é capaz. Também temos os antigos cananeus, filisteus e refães. Eram homens de grande estatura e, consequentemente, grande força bruta. Outros exemplos históricos incluem Gilgamesh, que segundo a mitologia, era possuidor de grande força divina, Lísimaco, que supostamente matou um leão com as próprias mãos, e Sansão. Embora ele tivesse força vinda de Deus, presume-se que era fisicamente musculoso. Existe um selo de Sansão, descoberto em Israel, comprovando a história bíblica. Voltando a falar sobre os neandertais, o cientista criacionista Jack Cuozzo concluiu que os neandertais do sudoeste da França teriam vivido em torno de 250 até 300 anos. Esta estimativa corrobora com as passagens bíblicas, que diz que os homens viviam mais de 100 anos. Por exemplo, Sem viveu 600 anos, Peleg viveu 239 anos, até que com o tempo a faixa etária humana desceu para 120 anos. A experiência de Cuozzo em ortodontia lhe mostrou que, com o tempo, a cabeça humana muda de maneiras mensuráveis, mesmo após atingir a idade adulta. Ao longo da vida,
o crânio de uma pessoa aumenta de tamanho, principalmente em comprimento, em largura e em altura. O nariz e o rosto aumentam de tamanho, e os dentes e os maxilares se movem. O maxilar gira no sentido anti-horário quando visto do lado direito. Todas essas mudanças são mensuráveis e estudos foram realizados para determinar a taxa e a extensão em que ocorrem. O que o Dr. Cuozzo descobriu foi que os crânios de crianças neandertais pareciam, em muitos aspectos, ser menos desenvolvidos do que os crânios de crianças modernas. Uma exceção era o tamanho dos crânios. Os neandertais eram maiores. Além disso, os crânios de adultos neandertais pareciam ser mais desenvolvidos do que os crânios de adultos modernos. Eram maiores e pareciam ter passado por mais crescimento, e os dentes apresentavam mais desgaste. A questão era: os neandertais cresciam mais rápido do que os humanos modernos ou viviam mais? Conectando os pontos. Se os humanos antigos tivessem vivido por centenas de anos, teriam acumulado vastas quantidades de conhecimento, habilidade e experiência. Essa longevidade, combinada com uma força física potencialmente maior, certamente aumentaria sua capacidade de domínio. Imagine gerações vivendo lado a lado por séculos, transmitindo técnicas agrícolas avançadas, construindo conhecimento e estratégias de gestão de recursos. Tal longevidade permitiria projetos massivos e desenvolvimento cumulativo, em perfeita sintonia com o mandato de subjugar a Terra. Corpos mais fortes tornariam o trabalho físico e a proteção mais eficientes. Com base nas evidências históricas, científicas e bíblicas, além da mitologia, concluímos que, sim, os humanos antigos eram muito mais fortes e robustos do que hoje. A alta longevidade combinada com a força física fez com que o homem antigo se destacasse em suas atividades.